Você tem 3 minutos. Hoje no vídeo trataremos sobre os ensinamentos que é importante você saber do filme Um Dia de Fúria, em que conta a história de Michael Foster. Acho que é Michael Foster, se eu não me engano, mas é conhecido como todo o contexto do filme apenas até o seu final como Defense, D-Fence. É a história basicamente de como que um homem comum, um homem normal, acaba por surtar, visto a repetição do cotidiano, a repetição das mazelas da vida. E você percebe que não apenas a situação inicial que fez com que ele surtasse totalmente, mas como que o mundo, como que a existência, as pessoas, as ocasiões podem fazer com que uma pessoa normal, um homem comum, se torne aí de repente um homem surtado, causando destruições, causando até mesmo mortes, tragédias e culminando aí não apenas com as mortes das pessoas que ele passou no momento, mas também com a sua própria morte no final do filme, com o perdão da entrega do spoiler, visto que ele é um filme já bem antigo, um filme de 30 anos atrás, um filme de 1993. O filme aí que claramente denominou, que colocou o Michael Douglas, o ator, como um dos expoentes do cinema internacional. Bom, e hoje de uma forma diferente, sem o cenário atrás, vamos tentar esse novo modelo. Se vocês gostarem de vídeos assim, tenho aqui na minha mansão Tubarão, como eu tenho uma vida totalmente minimalista, basicamente não tenho muito na minha casa aqui, Eu mais viajo de moto, ou viajo de carro, ou viajo de avião, ou viajo até mesmo de buzzer, e eu acabo utilizando aquele fundo de cenário para eu conseguir gravar de qualquer lugar. Mas se você gostar também dessa forma de fazer os vídeos, você deixa aqui nos comentários que eu vou seguir o jeito mais fácil, assim inclusive é bem mais fácil. Vamos começar então. O filme, ele tem o início da seguinte maneira. Ele mostra um homem comum, de óculos, dentro de seu carro, parado numa avenida. E nesta avenida está acontecendo uma construção do governo, uma construção da prefeitura. Fato esse interessante, que no final do filme, ele faz até mesmo, ao retornar nesse local, de início do filme, ele faz com que um funcionário, na frente da sua bazuca, ele admita que essa construção é uma construção sem propósito, que aquela avenida estava realmente perfeita antes da construção e que ela somente estaria sendo feita e causando todo este transtorno para todas as pessoas, naquele calor escaldante, naquele inferno da sociedade, aquelas buzinas, aquela gritaria, aquele barulho. Essa obra só estaria sendo feita por uma necessidade de comprovação de gasto de orçamento para que ano que vem a prefeitura recebesse novamente o mesmo orçamento. Enfim, mas olha que interessante, Um cotidiano normal, você seja de qualquer área, de qualquer cidade ou grande cidade do Brasil, você percebe que é comum, a todo instante temos construções sendo feitas, temos pessoas parando seus veículos, pessoas com problemas, pessoas tendo que empurrar o seu veículo no meio da estrada porque ele acaba aquecendo, pessoas indo para o seu trabalho, pessoas dentro de suas caixas motorizadas, indo e voltando para o seu cotidiano normal. E aquilo é a fagulha, é o gatilho inicial para que o Defense ele acabe surtando. Mas, como já dito, ele não surta pelo trânsito, ele surta por tudo o que aconteceu, pelas ocasiões que ele vai percebendo, que você vai descobrindo durante o filme. Ele, um homem dos seus 30 e poucos anos, casado e apaixonado pela sua esposa, e com uma filhinha lá com seus 7, 8 anos de idade, ele acaba nos últimos 30 dias acontecido alguns tipos de problemas. Nos últimos 30 dias, ele foi se tornando um cara cada vez mais nervoso, cada vez mais revolto. Isso é demonstrado à frente, em um dos aniversários de sua filha, quando ele acaba vendo a filmagem, ele percebe que ele está se tornando um homem fora de controle, um homem raivoso, um homem com raiva. Mas calma que chegaremos até lá. Antes disso, você tem um homem que está revoltado, porque ele perdeu o seu trabalho nos últimos 30 dias, ele é calado, e ele voltou a morar com a sua mãe claramente quando aparece no filme é uma mulher com sérios problemas mentais, talvez uma origem aí, até uma dica interessante para você mulher, tem que observar o tipo de homem que você está se envolvendo, e você homem também, observe o tipo de mulher que você está se envolvendo. É uma mulher que ela vai fechar com você até o final, ou você só vai ser suficiente para ela enquanto você se torna um provedor? Existe uma cena interessante quando um dos policiais vai até a casa da mulher, ela fala assim, eu quero prestar queixa contra ele, queixa de violência. E ele fala assim, policial, não, mas que tipo de violência ele praticou? Não praticou nenhuma. Ah, tá bom, mas ele não praticou contra você no dia de hoje uma violência, mas anteriormente, qual foi o tipo de violência que ele praticou? E ela afirma, não, ele não praticou nenhum tipo de violência. Eu apenas me sinto ameaçada.
Aliás, então ele ameaçou? Ela fala, não, ele também não me ameaçou. Ele, pera lá, mas então ele não te ameaçou e nem a violentou de nenhuma maneira. O que ele realmente fez? Ela fala assim, não, eu apenas sinto que ele é violento. Então é claro que durante o filme você percebe que ele perde totalmente, né, a consciência, ele não é mais um cara são, né, ele fica ensandecido, ele perde a sandice dele, mas interessante você, homem, observar qual tipo de mulher que você tem, se você está com uma mulher que ela somente está com você enquanto você é um provedor, enquanto você provém, e você, mulher, observar o homem que você está se envolvendo, se ele tem predisponibilidade de ser violento, se ele é preguiçoso, enfim, as suas características. Vamos retornar então às lições que demonstram o filme. As lições que ele vai demonstrando e como que isso vai enlouquecendo você, e você vai percebendo o quanto você é verdadeiramente tão importante na existência e tão desimportante ao mesmo tempo. Vamos lá. Então acontece esse fato, ele empurra junto com esse policial que está no seu último dia de trabalho, um policial já coroa, com quase 60 anos de idade, em que a sua mulher fica o tempo todo interpondo para ele largar o serviço. No final você descobre por quê. Você descobre que é um trabalho perigoso, né? Obviamente, ser policial é um trabalho muito perigoso. Você vê aqui pelo Brasil, lá nos Estados Unidos, nos anos 80, 90, que é quando retrata o filme, era também bastante perigoso, mas aqui policiais brasileiros sofrem muito mais riscos, por exemplo, que lá fora. Mas enfim, então a sua esposa acaba fazendo com que o policial, que está em seu último dia de trabalho, queira sair do trabalho porque ela teve N problemas de depressão, de tristeza. Eles tiveram uma filha que no seu segundo ano teve morte súbita. Você também descobre no final. Ou seja, você percebe que a vida cotidiana, a vida normal, ela é penosa para todo mundo. Ela é penosa para você, ela é penosa para mim, ela é penosa para o Defense e ela é penosa também para este homem que sofreu essa tragédia, esse homem que perdeu a sua filha quando ela tinha apenas 2 anos, e ele passa anos e anos da sua vida tentando levar um pouco de prazer, tranquilidade para sua esposa, que desenvolveu N problemas psiquiátricos. Então, retornando mais uma vez, eu vou sempre fazendo esses adendos aqui para que você comece a entender como que é desenvolvido cada percepção psicológica dos personagens. Bom, então na medida que eu for falando e vai tendo os adendos, pode ser que eu erre na cronologia dos acontecimentos, mas certamente eu não vou esquecer nenhum tipo de fato que seja importante adicionar para a nossa reflexão, tá? Enfim, o Defense, então, logo após ele colocar o carro lá no canto da pista e abandonar o carro, por que ele faz isso? Ele está desempregado há mais de 30 dias, né? E para ele não ter que dar satisfação para sua mãe, que já tem ali alguns problemas psiquiátricos, o que ele faz? Ele coloca o seu uniforme, que é uma camisa branca, social, uma gravatinha. Coloca o seu óculosinho de nerd, uma pasta, uma maleta na mão, com nada, com um lanche, né? Uma banana e com um sanduíche. E com pouco dinheiro ele sai à procura de trabalho, às vezes sai vagando. E nesse dia em específico, ele resolve sair cedo para conseguir chegar a procurar algum trabalho, comprar um presente para sua filha, que estava fazendo aniversário naquele dia, e de repente lograr êxito, ou um novo trabalho, mas ao menos ver a sua filha. E já percebe que desde o início não acontece esse fato, porque o trânsito está parado, está rolando aquele caos no engarrafamento. Então ele abandona aquele trem lá, aquele carro, e sai caminhando. E resolve assim, cara, eu já sei, vou esquecer esse negócio de trabalho, vou ligar para minha filha e vou falar com ela que eu estou indo lá, levar um presente para ela. Eu vou comprar um cavalinho aqui e vou levar um cavalinho para ela de presente. Ele entrando numa loja, essa loja, uma loja de conveniência, igual uma loja de shopping, porém, de shopping, não, de posto de gasolina, só que uma loja de bairro. Nos Estados Unidos é bem comum, e lá eles até colocam, né, foi acusado de xenofobia e tal, eles colocam um coreano que está atendendo. Nesse coreano muito mal educado, ele chega lá e fala assim, poxa, eu tô querendo trocar um dinheiro, eu gostaria de uma moeda de 50 centavos, porque na época, com uma moeda de 50 centavos, você consegue efetuar ligações pelo orelhão, pelo telefone da época, é bastante comum, que nós tivemos aqui também o orelhão. Aí o cara fala assim, não tem como, para você ter alguma coisa comigo, alguma moeda, para eu trocar para você, você tem que comprar alguma coisa. Ele resolve então, beleza, ele fica meio puto nisso, acha uma abuso, aquilo é um absurdo, né? E ele fica revoltado, mas ele pensa, tudo bem. É o equivalente a você, de repente, ir na praia, querer utilizar o banheiro, e a mulher da praia falar assim, olha, para usar o banheiro, ou você tem que pagar, ou você tem que comprar alguma coisa. Não estou aqui condenando a prática, estou dizendo que é algo comum. Acontece comigo, acontece com você, acontece em todos os lugares. Porém, a forma com que esse cara fala com ele é um pouco ríspida, é um pouco sem educação. Aquilo revolta um pouco o Defense, né? Mas ele vai lá e escolhe, beleza, vou tomar uma Coca-Cola. Aí ele pega a Coca-Cola e vai pagar. Na hora de pagar, você percebe que era um preço abusivo na época. Ele fala, isso aqui é 80 centavos.
o que seria na época 50 centavos. Ele fala, poxa, mas 80 centavos? Mas aí não vai me sobrar os 50 centavos para poder fazer ligação. Aí o cara vai falar umas besteiras com ele. Ele fica puto e começa a debater com o atendente, com o coreano. Aí o coreano se exalta e fala, sai da minha loja. Aí o cara branco, né, que é o defensa, fica revoltado e fala, cara, é um absurdo, bicho, um absurdo isso aqui, eu sou um americano, né? Diferente do contexto do Brasil para os Estados Unidos, lá, esse lance do direito às liberdades, né, do direito individual, ele é muito respeitado, diferente daqui, de certa maneira, né, o que deveria ser também, mas não é o que acontece na prática, enfim. Então ele meia sua revolta, ele fala, cara, eu sou um americano, estou aqui exercendo o meu direito, pô, e você cometendo esse abuso comigo. Aí o atendente fica revoltado, pega um bastão, uma espécie de taco de beisebol um pouco menor, e faz menção de agredi-lo. E ele fica assim, cara, que isso, cara? E pega o bastão de volta e fica naquela bagunça um contra o outro. E ele, por ter um pouco mais de força, de repente, ele acaba conseguindo derrubar o chinês. O chinês cai no chão e aí ele fica puto. É basicamente ali que começa de verdade a sua fúria. Ele quebra boa parte da loja e acaba pegando aí uma moeda, enfim, para poder fazer a ligação. Então a primeira parte do filme mostra isso aí. Mostra que, poxa, um cara com problema, um cara já tá na merda, né? Aí vem o coreano arrumar problema pra ele também, falando que, cara, compra isso aqui e tal, enfim. Ele acha que esse abuso com seus direitos individuais não deveria acontecer. E ainda tendo esses abusos, ainda ele falando, poxa, então não quero mais nada. O coreano quer agredi-lo, ou seja, ele no seu direito ainda será agredido. E ele acaba tomando esse bastão. Então ele ainda numa esperança de se moldar na tranquilidade, ele caminha e vai para um terreno meio que abandonado, e senta num pedaço de construção velha, num pedaço de demolição, cheio de pichações. Nessas pichações chegam dois jovens claramente ticanos, né? Dois jovens mexicanos, e claramente de gangues. Esses jovens acabam implicar com ele e falam assim, cara, você está em um local privado. Aí ele olha assim e fala, poxa, eu não quero arrumar problema, resumidamente, né? Não quero arrumar problema com vocês, né? Eu sou só um homem com problemas, e se você me deixar embora, eu posso sair daqui e levar os meus problemas para outro lugar. Aí os dois caras da gangue falam assim, não, isso não pode ser assim. Você invadiu o nosso espaço. Então esse espaço não vai ficar de graça não. Você vai ter que deixar um pedágio. Ele repete, cara, eu quero tomar meu refrigerante, pegar minha mala e ir embora daqui. Aí os caras falam bem assim com ele, beleza, você vai embora. Mas o pagamento vai ser você pegar essa mala aí e deixar com a gente. Então ele vai ser roubado de certa maneira, né? Ele, em plena revolta, fala bem assim, você quer a mala então? Eu vou te dar. E eram dois jovens, né? E após aquele debate, ele deixou o bastão por debaixo da mala. Ele vai em direção ao bastão, pega a mala para entregar e já vai de bastãozada em cima dos rapazes. Ele acaba aí fraturando possivelmente o braço de um deles e tentando agredir o outro. O outro sai correndo e eles ficam revoltados com aquela situação. Mais uma vez, e claramente, então, o Defense, ele percebe-se num mundo absurdo e injusto, onde um homem de meia idade não pode, frustrado, tomar a sua Coca-Cola, o seu refrigerante, sentado numa construção de um terreno baldio, que as pessoas não podem ver, um homem tentando ter paz, que outras pessoas já vão lá querendo retirar a sua paz. Então ele decide o seguinte, vou sair dali, vou caminhar e achar um orelhão para eu poder ligar para minha família, para eu poder ligar para minha esposa. Ele sai dali, caminha então até um orelhão. Nesse caminho que ele vai até o orelhão, ele caminhando, pensando ainda esperançoso de que tudo isso acabara, seria só um dia ruim. O que acontece? Esses dois se encontram com mais dois camaradas, mais dois mexicanos e uma menina mexicana. Eles adentram em um carro e, munidos de uma sacola com armas, muitas armas, pistolas, metralhadoras, uma semi-uzi, eles vão à procura desse americano, à procura desse camarada de camisa branca, óculos e gravata, que efetuara a agressão contra eles em sua área de gangue. Ele então vai caminhando até o orelhão, encontra o orelhão e vai fazer uma ligação, coloca e liga. A mulher dele fala que não quer ver ele, quer que ele suma e que não vai deixar ele ver ela, que faz tempo que ele não paga a pensão, enfim, que ele não seria bem-vindo para ver a sua filha. Naquele momento ele se revolta porque até o final do filme você entende que, poxa, é um homem que ajudou a construir armas para o governo americano, era um homem dotado de inteligência, um homem que pagou seus impostos, um homem que diuturnamente trabalhou para cuidar da sua mãe deficiente, né, com problemas psiquiátricos. Ele trabalhou para cuidar da sua filha, para prover a sua família. E o que ele está tendo? Um dia horrível, dentre tantos os outros dias, que nos últimos dias ele passou então
caminhando, vagando, com o uniforme da empresa para não ter que explicar para as pessoas que ele conhece que ele ficou desempregado, com o seu sapato furado, com pouco dinheiro, com uma banana e um sanduíche para comer, ficando em silêncio, tentando encontrar a solução para os seus problemas. Mas não, neste momento em que ele toma o não como resposta, que ele não poderá ver a sua filha pela sua ex-esposa, afirmando que ele não é bem-vindo lá, que não, você nem paga a pensão, some daqui, passam os mexicanos. E olha que loucura, né? Os mexicanos muito jovens, né? E por ser tão jovens, muito inconsequentes, né? E a ideia do filme, é claro, que é demonstrar a potência máxima de tragédia e de desgraça que pode acontecer na vida de um homem. Então ele passa naquele carro e metralha, né? Metralha em direção à cabine telefônica. E quando ele atira, eles acabam baleando uma jovem e uns dois homens, né? Naqueles tiros, ele baleia um monte de gente. E por ser muito jovens, por estar muito emocionados, eles aceleram em certa velocidade e acabam batendo, sofrendo um acidente. Aí o motorista morre, o da direita que atirou acaba ferido ainda, mas ferido vivo, agonizando, a menina mexicana atrás e o outro participante também, eu acho que bem machucado e desmaiado. Ele olha aquilo acontecer, vê as pessoas baleadas, mas pelo contexto, separado, mais de 30 dias demitido, não consegue falar com a mulher, não consegue emprego, não tem dinheiro, é humilhado, o seu carro deu problema lá, no meio da situação da construção, ou seja, aquele caos acontecendo, ele não pode ver sua filha, e ele acaba de ser metralhado, mas nem um tiro pega nele. É ali que aí finalmente não tem mais volta, quando inicia de verdade o dia de fúria. Ele está na desgraça já ali. Ele fica revoltado e fala, você queria me pegar, né? Você queria me matar, né? Aí ele pega a semi-use assim, chega a apontar para a cabeça do rapaz, mas muda de ideia. Ele pega e dá um tiro na perna para que ele sofra. Ou seja, é ali que é ativado o seu sadismo, é ali que é ativado toda a sua percepção de ódio pela sociedade, pela comunidade, pelo que as pessoas cobram e exigem tanto de você, mas o cotidiano demonstra que ninguém se importa verdadeiramente com você e que você é só mais um número. É substituível, não importando o tanto de tempo que você trabalhe, que você se dedique. A sua família não estará com você enquanto você de repente não prover, ao menos no caso em que demonstra no filme. Ele dali então está com fome, percebe-se com fome e vai em direção ao que seria o McDonald's. Com W no momento provável por direitos autorais, mas você vê que claramente se trata de um McDonald's, ou então em alusão aos McDonald's que habitam em tantas cidades americanas, bem como tantas cidades e tem centros urbanos também brasileiros e centros urbanos durante o mundo. Durante o mundo não, em todo o mundo. Então ele sai daquela situação da cabine e caminha mais um pouco agora com uma mala e com uma bolsa cheia de armas. Então as notícias já começam aí a pipocar para a polícia, né? Tem um maluco que invadiu lá a lojinha do chinês e quebrou ele na porrada. Tem um maluco que se envolveu em briga de gangues e rolou ali um fuzilamento, né, algumas pessoas baleadas. Ele entra então no suposto McDonald's às 11h32 da manhã. Chega para atendente, está querendo tomar um café da manhã. Um café da manhã do McDonald's, está ali, vem leite com café, né, vem um pãozinho, uma fruta. Aí ela fala bem assim, olha, infelizmente, né, o café da manhã já acabou. O café da manhã acaba às 11h30. Ele fala, não, que isso? Eu gostaria de falar então com o gerente de vocês. Ele chama o gerente e é icônico, é engraçado, porque é o seguinte, o gerente chega com um sorriso nele e fala, bom dia, o que eu posso fazer por você? Todo sorridente assim, né? Você percebe que claramente é a forma em que são doutrinados os atendentes desse tipo de fast food. E aí ele pergunta, olha, eu tô querendo um café da manhã, sua funcionária aqui, ok, mas poxa, acabou de dar 11h30, né? Aí ele fala assim, não, infelizmente, se você quiser, já estamos no almoço. Aí ele fala, não quero almoçar, quero tomar café da manhã. E eles entram naquela discussão e ele fica revoltado com aquilo. Poxa, cara, você não pode usar um pouco do bom senso? Acabou de dar 11h30 da manhã, 2 minutos, cara, né? Tipo isso. Então, ele se revolta, já vê N coisas, ele percebe que já está num passo que não dá mais para voltar. Ele já até balhou um homem com um tiro na perna, já estava um dia terrível. O que ele faz? Ele tira a Uzi para fora e começa a falar, esse é o país que nós vivemos, né? Poxa, o homem não pode nem tomar o seu café da manhã, naquela revolta. E sem querer ele efetua vários disparos pro alto. As pessoas entram em pânico. E aí ele pensa, poxa, não tem mais volta mesmo, né? Olha a tragédia, olha a desgraça que eu estou fazendo. Vários tiros pro alto. E aí o vendedor fica assim, não, calma, eu vou fazer o seu café da manhã, com medo, obviamente. Aí ele fala assim, não, a vendedora não. Quem vai fazer meu café da manhã é você. E aí ele pega e faz com que o gerente faça o seu café da manhã. E aí vem a sua segunda revolta daquele momento. Quando ele percebe que, poxa, olha como o mundo está o tempo todo nos ferrando, né? Eu não consigo dirigir numa via,
O meu carro acaba aquecendo porque ele tem que ficar parado muitas horas, numa construção inútil, desprezível. Eu não consigo ligar para minha filha, porque esse maldito desse camarada, desse atendente, ele quer só se dar bem, né? Ele não quer ajudar um homem americano com problemas a fazer uma ligação para sua filha. Ele não consegue sentar no local a esmo, porque vêm outros homens tirar a sua paz. Ele não consegue fazer uma ligação depois de ter reagido a uma injusta agressão, porque ele é quase morto. Ele não consegue tomar o seu café da manhã porque passou do horário, ou seja, uma loja, uma empresa, um funcionário vai determinar o que você deve ou não comer, o que você deve ou não se alimentar de acordo com o horário. Ou seja, um homem não é livre nem para escolher em que hora ele quer comer, o que ele quer comer. E aí ele, na revolta ali, quando recebe o seu lanche, ele fala, olha só, a segunda revolta, né? Que é a promessa mentirosa. E quando ele vê que o lanche não é bonito como está na imagem, ele fala, olha só, é essa porcaria que você chama de lanche, olha só, que café da manhã escroto, né? Aquele lanchinho, isso aqui é triste, aquele hambúrguer triste. E na foto, aquele hambúrguer macio. Como no geral também é verdade nas grandes empresas de fast food. Bom, dali ele sai e vai em direção a tentar mais uma vez consertar as coisas. Ele fala assim, rapaz, eu vou consertar as coisas. Eu vou comprar um presente para minha menina. Eu vou resolver isso aqui. De repente, você percebe que talvez até me desfaça dessas armas idiotas e consiga voltar atrás. Nesse caminho ele percebe, né, no caminho do Novo Orelhão, ele vê um senhor negro, né, um senhor idoso já, fazendo declarações, né, o fim do mundo, o fim está próximo, Jesus está voltando e tal, e sendo preso por 2 policiais. Ali uma clara alusão de assim, poxa, que preconceito, né, o homem nem pode professar publicamente sua fé. É tido como louco ou pior, como criminoso. Está sendo preso e conduzido apenas por causa disso, né? Por causa dessa situação. E eu não me recordo se ele acaba... nesse contexto, que mostra que ele pega um jornal e coloca o jornal no seu sapato, que está furado. E ele então vai novamente para um orelhão fazer ligação. Aí, mais uma vez ele é execrado pela mulher dele. Ele já é meio que identificado pela polícia que pode ser ele. A polícia aparece lá. E aí que tem aquele diálogo, né? O diálogo que a mulher dele fala assim, que eu tenho medo de ser violentada pelo meu ex-marido, mas ela não tem um indício ainda concreto que poderá ser violentada. É claro que até o final do filme percebe-se que sim, ele está maluco, está com um problema psicológico e que deveria procurar tratamento. Mas, enfim, olha que loucura o processo de enlouquecimento que o mundo pode fazer. Ele entra no orelhão e tenta, insiste, não consegue falar. Quando ele consegue falar, se não me engano, a mulher atende ele. Mais uma vez, ele revoltado ali, tem uma nova discussão. O contexto não é isso, o contexto é que quando ele sai do orelhão, vem um cara e fala assim, poxa, meu irmão, você acha que você é dono do mundo, né? Tá aí nesse orelhão, não sei o quê, pô. Sai logo dessa porcaria que outras pessoas têm que usar. Aí ele fala assim, você quer usar o orelhão? Ele arranca novamente, né, a macaquinha, né, a semi-use e a metralhadora e fala assim, esse está com um problema, né? Esse está fora de área, né? E atira no orelhão. Então ali, o limite está acabando. Ele vai entrar numa loja aí que tinha um cara que você percebe que ele é adepto, né? Eu não posso falar o nome aqui, da ideologia daquele camarada do bigodinho da Alemanha, aquele desgraçado, lembra? Aquele que perseguiu os religiosos, aquele que ceifou a vida de milhões de pessoas. Enfim, quando ele adentra nessa loja, esse cara meio estranho lá, atende lá e faz algumas agressões verbais a um casal de homossexuais. E o personagem principal, ele é um cara comum, ele só quer os seus direitos. Você percebe que ele não é dotado de preconceitos, ele não está revoltado com outras coisas, ele só quer ter o dia em paz, ser deixado em paz. E esse careca vai e faz ofensas, né? Faz ofensas a esses 2 homens que iriam fazer compra em sua loja. E ele mais uma vez buscando comprar algum presente para sua filha, enfim. Neste momento esse homem percebe que está chegando uma viatura. Quando chega a viatura, o Defense vai e se esconde. Quando ele se esconde, os 2 policiais vêm em direção ao dono da loja, que é adepto àquela ideologia, né? Daquele desgraçado de bigodinho, da época da guerra, né? E perguntem, você viu um homem assim, sabe descrever ele, né? Tá com uma pasta na mão, uma bolsa de academia, né? Cheia de armas. Ele não fala que é cheio de armas, fala que tá com uma bolsa de academia, uma pasta de mão, uma camisa branca, gravata, de óculos. Aí ele fala assim, não, este homem não tá aqui não. Aí o Defense, que é o personagem principal, acaba estranhando aquilo, quando os policiais vão embora. E aí o cara fala assim, não rapaz, eu não te entreguei porque nós somos iguais. Eu sei quem é você, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Chega lá embaixo, ele demonstra um arsenal da Segunda Guerra, né? Um arsenal da guerra, da época do bigodinho em si, cheio daqueles símbolos, né? Os símbolos lá do bigodinho, com munições, enfim.
Aí nisso ele fala, cara, você tá se confundindo, cara. Eu não sou adepto de você não, meu irmão. Eu só quero um presente pra minha filha, eu só quero ir embora, tal. Não quero essas porcarias, não. Aí o cara vai e fala assim, poxa, então você é o que então? Você é um deles então, né? Em alusão como se ele fosse também homossexual. Aí ele vai e começa a agredi-lo, algema, enfim. Fala que vai chamar a polícia, ou que vai matá-lo, ou que vai torturá-lo. E ele diz que quando ele for preso, ele vai ser currado, né? No presídio por outros homens, enfim. Claramente uma pessoa que é Rá, né? Rá, tracinho, cis, tracinho, tá. Uma pessoa com esse problema social, de convívio, esse desgraçado. Então ele pega, reage, acaba conseguindo derrubar o cara e acaba matando ele também. Ou seja, não tem mais volta mesmo. Olha como começou o dia do cara, né? Olha o nível que ele chegou. Por mais que de repente ele tenha acabado com a vida de um desgraçado, ainda assim ele é só um homem que saiu para poder procurar emprego, saiu para poder comprar um presente, fazer uma ligação, ver a sua filha, falar que ama a sua filha, e talvez fosse só um dia normal, um dia tranquilo, mas não. O universo tem conspirado, as situações têm conspirado para que ele pirasse. Enfim, resumidamente, ele sai de lá, passa por outras situações, mas a polícia já está em seu encalço. Nesse entremeio, é claro que os roteiristas colocaram o risco de vida provável de um policial honesto que dedicou a vida à polícia e que boa parte de sua carreira passou por trás de uma cadeira, um computador, o que seria desonroso, né? Porque, segundo eles, o policial mesmo teria que estar nas ruas ali e tal, e ele é só um policial que faz coisas, né, não arbitrárias, fazem coisas administrativas, ou seja, não seria um policial desonroso, ele é todo o tempo desacatado ali e humilhado pelo seu capitão, pelo seu comandante. E em seu último dia, ele resolve, junto de sua parceira, fazer a sua última ação. A ação de prender esse homem, esse criminoso, esse maluco que está fazendo caos na sociedade. Para você ver o paradoxo, né? Como que duas visões diferentes de mundo, né? A visão do herói, claro, do policial herói, querem terminar com o dia e com a possível prisão ou talvez a morte de um criminoso que ele está vendo causando caos e mortes e destruição e ameaças por sociedade, e do outro lado o homem comum, o homem normal como eu e você, que pega trânsito, que trabalha diariamente, tendo seu dia terrível manifestado com sincronicidades que o levaram a enlouquecer. Diante disso, acaba culminando em perseguições, acompanha, o coroa descobre que é ele, eles acabam revivendo momentos ali perto de onde ele morava com sua esposa. Existe, né, um pier, e nesse caminho você descobre que o pier foi importante para a convivência deles como casal, você descobre que ele estava pirando mesmo, você descobre que ele foi demitido, você descobre que o dinheiro dele está acabando, você descobre que ele não arrumou outro emprego, você descobre que ele está se uniformizando para ir trabalhar, mas não está trabalhando, ele está desempregado. Então você descobre que ele é mais um desgraçado, mais um comum, um pobre que está fazendo com que, por mais que ele tenha se empenhado, a vida, a evolução, ele fala até assim numa fala dele, né? Eu sou um obsoleto, ou seja, ele não serve mais. Com o advento de novos jovens chegando no mercado de trabalho, novas inteligências, novas tecnologias, ele não é mais importante, ele foi descartável, ele foi facilmente substituído. Então, em sua sandice, ele acaba indo atrás da sua esposa, com sua filha, já revoltado, cheio de armas. Eu não sei aqui se ele exatamente faria alguma loucura com elas, mas no final do filme, ele no pier, dá essa impressão que ele poderia, né, exterminar, churrascar a vida da sua filha, sua esposa, e no final cometer o auto-churrascamento. Ou seja, olha o nível de loucura, talvez ele tivesse apenas conseguido chegar no seu destino, ou tomar o seu café da manhã, ou fazer a ligação, ver sua filha, tivesse passado esse dia de fúria, ele não tivesse culminado aí, como no final, né, ele acabou cometendo aí uma tentativa de agressão contra o policial, um coroa vai, baleia ele cai lá de cima baleado na água, e é o fim do filme com o fim da sua existência aqui na Terra. E daí, cheguei até aqui, você é um dos que chegaram até aqui, vem as reflexões. As reflexões que são subentendidas do filme, as reflexões importantes. Primeiro sobre ele, né? Sobre o Defense. Você percebe que passar uma vida quando o seu propósito é você colocar outras pessoas envolvidas, é perigoso. O propósito da sua vida era trabalhar, para ele dar uma vida boa à sua mulher e à sua filha, mas ele percebeu que não foi possível. Quando ele teve uma mazela de acontecer, de ele ser demitido, a sua mulher abandonou. Não quero aqui fazer julgamento moral de mérito do fato em si, mas
Ele não era para ter pirado, porque ele não era para ter colocado todas as suas fichas de esperança numa terceira pessoa, todas as suas fichas de esperança em uma mulher, ou na filha, ou em família. Era para ele ter percebido que ele precisa de uma autovalidação maior do que simplesmente mulher, do que simplesmente família, porque de repente você pode perder tudo, ou por decisão da sua ex-esposa, da sua mulher, ou por decisão da sua família de seu filho de repente crescer e seguir sua vida, ou porque o mundo pode acontecer mazelas, pode ter acidentes e você perder pessoas que você ama. Ou seja, eu não sei qual que vai ser a sua autovalidação, qual que vai ser o seu sentido de vida, o seu sentido de viver, mas a vida tem um sentido que você der a ela. Qual que é o sentido da vida? É o sentido que você deu a ela. E como ele deu o sentido à sua vida, como trabalhar diariamente, construir armas para o mercado americano, para o governo americano e cuidar da sua família. Quando ele perdeu o trabalho, quando ele perdeu dinheiro, quando ele perdeu a família, o acesso à sua filha, o seu significado de vida mudou. Ele não existe mais. Então nada mais importa, nada mais tem volta. E ele cometeu aquele monte de atrocidade e loucura que culminou no final do dia de fúria com o final da sua vida. Ou seja, nós somos descartáveis. E a todo instante, né, demonstra o quanto somos descartáveis. Nós somos descartáveis, demonstrado no filme, quando o seu dia a dia, os seus planos não importam, porque uma construção simples, sem utilidade real, pode ferrar a sua meta, a sua conclusão de propósito. A sua vida não importa quando um dono de mercado pode agredir você, ou quando você, dono de mercado, pode ser agredido por um homem qualquer. A sua vida não tem propósito real, ou melhor, não tem significado real, quando homens, jovens, revoltados, sem causa, podem, sem motivo algum, querer agredir você e roubar você no terreno baldio. A sua vida não tem poder, ela não tem significado para outra pessoa que não seja para você mesmo. Quando de repente você pode ser ali atacado por um louco dono de loja, idealista, terrorista. A sua vida não tem propósito algum, por exemplo, quando você for policial e que está em seu último dia, em que quando você decidir ir embora para a sua aposentadoria, você simplesmente terá um policial mais jovem colocado no seu lugar. Ou quando de repente ele resolve continuar, porque no final do filme ele descobre que, poxa, a polícia me traz significado à vida, eu vou continuar trabalhando. Ele resolve que também não faz diferença, quer continuar trabalhando, tudo bem. Este novo policial ocupará outro cargo. E assim somos, peças de linhas de montagem, e que talvez alguém realmente tenha descoberto o sentido da vida, e que talvez o sentido da vida não seja esse: construir família, trabalhar, pagar os seus impostos para um dia aposentar, seguir ali o que a rota manda. É estranho que esse filme demonstra que, por muitas pessoas que eu conheci, os que mais têm um significado real de vida são aqueles malucos, né? Os semi-hippies que saem por aí com mochila nas costas, ou de bicicleta, de moto, ou de carro, ou mochileiros que saem por aí para conhecer as coisas, porque afinal de contas o que realmente tem algum significado é o significado que damos àquilo que achamos que tem significado. Consegue entender esse paradoxo? Eu acho que a maior lição do filme Um Dia de Fúria é que, das duas maneiras, né? Você não deve deixar essa sociedade normal, essa sociedade doente, fazer com que você também seja doente e você reaja para também se tornar um vilão, para também se tornar um anti-herói, para também se tornar um morto no final do dia, bem como nada no final tem significado. Talvez seu esforço, você se esforçar demais para construir uma família, para construir alguma coisa, pode ser que algum dia isso não seja valorizado, pode ser que algum dia você se torne ali desempregado, pode ser que algum dia você não seja respeitado, e que se você não estiver preparado para um momento ruim, você se torne aí o furioso do dia e seja transferido, né, a sua categoria, que seja promovido de homem exemplar, pai de família, bom funcionário e pagador de impostos para um furioso criminoso que merece ser morto. Eu sou o Tubarão e até o próximo vídeo. E se você quiser adquirir o melhor manual prático para atingir o sucesso, basta clicar no link na descrição do vídeo. Lá tem um vídeo de 25 minutos que vai ser importante para você compreender o que eu posso te oferecer.